Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro webinar, primeiríssimo aí da Diga Aí, em inglês Tell Me Now Talks. Diga Aí Talks, temos convidados ilustres, tem gente aqui que é CEO, que é COO, que é Einstein, que é AWS, que é Nubank, que é Deloitte, que é Top Voice. Vai ser uma conversa muito relevante aí para todo mundo. Estou bem animado aí com o que a gente vai sair aprendendo. Estou animado para o que eu vou aprender aqui, estar com pessoas que estão acostumadas a fazer isso toda semana. E obrigado aí por conectar, você que está em casa, ao vivo, conferindo aqui nessa tarde maravilhosa. Estamos aqui com os nossos convidados, vou pedir para eles se apresentarem, eu vou só dar um contexto bem rápido. À minha direita aqui a gente tem o Nery, que ele é membro do G4, é investidor anjo, ele está no All Hands, ele é CEO, ele tem passagem pela AWS, ele tem tatuagem da AWS. A gente está com o Sapata, que é CEO, ele é Top Voice, ele passou pela AWS, ele tem um assim, absurdo conhecimento nessa área de tecnologia. E temos o Wellington, que nada mais é do que ex-Chief Data Officer, ele é responsável por inteligência de mercado no Einstein. Então, é o maior, praticamente, hospital aí do Brasil, está crescendo organicamente, inorganicamente. São os nossos ilustres convidados. Vou pedir aí, Marcelo, Nery, né, como a gente chama, explica aí para a gente um pouquinho, cara, quem você é e por que agente de IA é um assunto que te interessa. Pô, Cris, obrigado pelo convite aí, muito bom estar nesse primeiro podcast, nesse primeiro encontro aqui, nesse webinar da Diga Aí, com o Sapata, com o Wellington, com você. Mas vamos lá, para quem não me conhece, sou Marcelo Nery, sou CEO da Select Soluções. Select é a empresa líder hoje em serviços de nuvem e parceria com a AWS, Amazon Web Services. Para quem não conhece, é um provedor de serviços em nuvem, cloud, que hoje hospeda todos os principais unicórnios brasileiros, rodam hoje já na AWS e diversas startups e empresas. Hoje a Select é o principal parceiro da Amazon no segmento de startups na América Latina, e é um prazer estar aqui com vocês hoje, trocando essa ideia. E para mim, IA já... Cara, é aquela máxima, né? A gente escuta muito falar isso, e já não é mais o futuro. A IA já está revolucionando muito os negócios. Esse ano é um ano de muita realização, foi muito ano de preparação, o ano passado, de 2024, de consolidação de dados. O grande desafio não é mais se as empresas vão utilizar inteligência artificial, mas como e quando que elas vão utilizar. Quem não se movimentar agora está ficando para trás. É por isso que a gente está aqui hoje, junto com a Diga Aí, com todo esse time fantástico aqui, para conseguir trazer um pouco aqui de conhecimento, trocar essa figurinha e ver se a gente consegue trazer aí para as empresas aproveitarem mais e o mais rápido possível, porque já tem muita coisa bacana aí rodando. Maravilha, obrigado, Nery. Sapata, vamos lá, cara. Bora. Muito boa tarde, pessoal. Prazerzaço estar aqui com vocês, falando de um assunto mega importante e disruptivo. Importante porque é um assunto que está, de alguma maneira, revolucionando o mercado, e disruptivo porque minha mãe e meu pai, né, também estão falando dele. Então, mostra aí uma quebra de paradigma. Hoje estou como CEO na Select. Cuido de toda a operação aqui do nosso negócio, incluindo não só os times de tecnologia, mas também marketing e pessoas. Antes daqui, tive uma passagem pela própria Amazon, né? Então eu fiquei no provedor há algum tempo. E é muito louco, porque eu estava lembrando aqui, enquanto ele se apresentava, que em 2016, quando eu entrei na Amazon, o meu principal objetivo lá era falar para os clientes da possibilidade do backup em nuvem. Olha que loucura. A gente ia para incentivar os clientes a levarem o backup para a nuvem. E aí, uma coincidência muito legal, logo que eu entrei, eu comecei a ter algumas interações com o próprio Einstein, onde o Einstein, já naquela época, olhava e buscava soluções disruptivas
para fazer armazenamento, análise de exames e tudo mais. Então já é uma realidade. E IA não dá para falar hoje de tecnologia sem falar de IA. Eu costumo dizer para os meus filhos, né, se eu tivesse que dar 3 conselhos para eles, né, então preciso muito que vocês estudem inglês e mandarim, quero muito que vocês estudem Java e aprendam IA. Então, se eu tivesse que dar 3 conselhos hoje, eu falaria isso para os meus filhos, porque a profissão que eu tenho hoje, ela não existia quando eu comecei a estudar. E eu me arrisco a dizer que isso também vai acontecer com eles. Então, eu acho que hoje eles estão se preparando para algo que a gente ainda nem tem noção o que é. E aí, para quem ficou curioso, eu vi o sorrisinho no rosto de vocês quando eu falei Java é vida. Pagou muito boleto aqui em casa e ainda é a plataforma mais utilizada de programação, família. Só para dar contexto, hein? Não usou Java, não. Ruby on Rails também está aí em um monte de lugar, né? Obrigado, Sapata. O Wellington, esqueci de apresentar o Wellington, ele é clinicamente diagnosticado como superdotado, para quem não sabia. A gente descobriu aí tomando uma cerveja, só para deixar ele mais tímido antes da apresentação dele. Então temos aí um superdotado desde mais. Wellington, obrigado aí por aceitar, se puder se apresentar aí rapidinho, falar por que IA é importante para você. Legal, já quebrou o gelo de começo, né, Cris? Valeu. Obrigado, pessoal, muito bom estar aqui com vocês. Pessoas referências já, né, que já estão nesse mercado há um tempo. O Cris, que tem revolucionado essa parte do uso da IA, na verdade, para aplicação real, né? Então, muito feliz de estar com vocês. Eu, como o Cris já comentou, eu estou hoje como Head de CRM Inteligência de Mercado no Einstein, mas a minha trajetória ela começou lá atrás, com dados em telecom, onde não se falava de Big Data, mas a volumetria que eu trafegava já em telecom era muito mais alta do que muita empresa trafega hoje, e chama de Big Data, né? Então eu venho nesse caminho aí já há tempo. Então, o dado, Big Data, as análises que nós fazíamos, de repente começa a virar data mining, de repente vira machine learning, depois de repente vira IA. Então eu já venho nesse caminho há um tempo. Então é uma construção já que eu vejo e sempre aplicada ao negócio. Em todo esse caminho que eu passei até hoje, eu vejo a aplicação dos dados, da inteligência, da IA, da automação, para resolver problemas e para gerar mais valor para a empresa, gerar valor mais para o cliente. E aí quando eu falo de cliente, hoje é onde que eu tenho bastante interação aqui no Einstein, né, como CRM, é onde eu vejo também muito o uso da IA e dos dados para hiperpersonalização, para recomendação, conhecer melhor o seu público e por aí conseguir ter mais proximidade, e aí nessa concorrência da transformação digital, todo mundo está concorrendo pelo mesmo cliente, quem tiver melhores dados, quem conseguir organizar melhor, quem conseguir gerar mais valor com IA ou sem IA, é quem vai ganhar essa corrida. Então, eu vejo que a IA, agentes de IA, é o próximo passo que a gente já precisa se antecipar desde agora. Além de tudo, fazer tudo isso, né? Eu sou pai de uma criancinha de 3 anos. O Cris sabe que nessa idade aí é meio difícil, né, de dormir a criança. Aí eu dou aula, mentor, investidor anjo, advisor, sobra tempo para ser pai também. Pois é, verdade, cara. 2, 3 anos é uma fase interessante, né? Para quem é pai e está escutando a gente aí, tenho certeza que tem alguns aí que eu estou vendo aqui, até conheço uns que eu estou vendo. Bem, a gente tem 3, 4 perguntas específicas, que nem o Nery falou. O objetivo aqui é que todo mundo saia com algo prático sobre agentes de IA. Antes de eu entrar na primeira pergunta, eu quero só dar um contexto e compartilhar um material que me impactou dele mesmo, do próprio Jensen Huang. Quem não conhece, ele é o CEO da NVIDIA. Para vocês aí apareceu a tela? Vocês conseguem ver também? Acredito que sim. De qualquer maneira, o Jensen Huang, o que ele conseguiu identificar lá atrás? Que a IA ia para frente, ia explodir e que ia ter essa curva aqui exponencialmente de crescimento. Em 2012, teve uma revolução algorítmica que se chamava AlexNet, então foi a invenção de um transformer, que basicamente é um modelo matemático que permitia você rodar esses algoritmos de maneira muito mais rápida. E aí o Facebook começou a monetizar isso da primeira maneira, prevendo quem quer clicar ou não no anúncio. Então, inclusive, estava lá no Vale do Silício, fiz um trabalho no Facebook que, de fato,
foi a primeira Gold Rush ali que conseguiu trazer essa monetização da IA. E aqui, quando a gente chegou mais ou menos em 2020, 2021, teve a nova explosão que foi a IA generativa. Então, o que é a IA generativa? O Facebook ele conseguiu, a partir do AlexNet, que foi um novo modelo matemático, prever a probabilidade de alguém clicar ou não em algum anúncio. A IA generativa ela começou a fazer o Natural Language Processing. Então, ele conseguia prever a probabilidade da próxima letra aparecer em uma frase quando se perguntava ali para uma interface que eu conseguia falar com um Large Language Model, uma LLM por trás. E o ChatGPT teve aí o gênio, né, o Sam Altman e a OpenAI, foram muito inteligentes de criar essa chat interface, a interface para que eu consiga perguntar algo para o modelo de LLM, de Large Language Model, e ele consegue calcular qual que é a probabilidade de eu saber a resposta certa, eu, o modelo. Então, isso, claro que explodiu, todo mundo aqui já usou, conhece o ChatGPT. A gente está agora nisso que o Jensen Huang ele aponta como Agentic AI, Agentic de agente. Então, é um agente que pode o quê? Interagir com diferentes sistemas. Eu posso olhar para uma planilha, eu posso olhar para um CRM, eu posso fazer um cálculo e, basicamente, atuar como se fosse um agente independente que pensa muito rápido, que sabe matemática muito bem. E a gente está justamente nesse patamar aqui de evolução. Então, capaz até de tomar decisões, né, Cris? Com capacidade exato. de tomar decisões. Acho que isso é um ponto bem legal do nível. A gente sai de um momento de ferramenta de IA como executor, né, que era chatbot simples, que a gente via isso muito no passado, para agora agente autônomo capaz de tomar decisão, de agir, e é muito sobre isso, né? Quanto que as empresas estão preparadas para essa nova realidade, né? Exatamente. Porque agora que você consegue, de fato, substituir alguém que sentava numa cadeira e fazia um trabalho muito operacional, que é o que a gente já vai falar. E basicamente é isso, né? Isso permeia entre todas as indústrias que a gente vê aí. E aí a gente vai começar aqui o nosso bate-papo. Vou perguntar para você, Sapata, que é CEO e tem passagem aí por diversas empresas, que a gente já falou aqui nas introduções. Mas me conta um pouco, na sua visão, né? A gente já, e especificamente nas indústrias que você trabalha, que eu sei que são muitas. Se você ainda não implementou algo, ou está a implementar, o que você está vendo aí nessa cadeira de consultoria, nos budgets, nos orçamentos, nas discussões de, cara, a gente precisa favorecer esse agente de IA, e por quê? O que você enxerga de vantagem competitiva, de burburinho aí entre os C-levels? Boa. Acho que teve uma primeira onda, Cris, e essa primeira onda eu ainda estava na AWS, era uma primeira onda onde o forceps, entre aspas, ele imperava, né? Em que sentido? Todos os executivos, eles olhavam e falavam assim, agora a gente precisa investir em GenAI. Só que, num determinado momento, houve uma confusão, que na minha visão hoje já está bem melhor, onde nem todo problema que era apresentado era um problema de fato para a GenAI. Eu costumo dizer, né, eu sou desenvolvedor, eu comecei a desenvolver muito cedo, né, com 13 anos, e eu costumo dizer que eu sou um desenvolvedor esforçado. Muitos problemas que chegavam, né, para eu olhar, eu falava, isso aqui um desenvolvedor esforçado faz com alguns ifs. Então a gente não precisa, né, elevar o nível, levar para um modelo de IA generativa ou nem mesmo uma abordagem clássica de IA, né? Então, olhando para essa linha, o que eu tenho visto hoje está bem mais aterrissado, né? As pessoas têm uma clareza maior de quais problemas IA generativa está conseguindo endereçar, e cada vez mais eu vejo um movimento dos nossos clientes querendo entender não só como a gente tenta, por exemplo, criar algo disruptivo. As pessoas elas entenderam que a IA generativa ela não veio para criar uma substituição em relação ao que eles têm, não, pelo menos em sua grande maioria. A grande diferença se destaca, sai na frente aquele cliente que entender que a IA ela ajuda a encurtar o tempo. Então, se você tem uma tarefa que ela é repetitiva e só você faz aquilo, você sim está fadado, né, a não existir mais a sua posição, a sua cadeira. Mas, se você quer usar IA para melhorar aquilo que você faz,
unir a criatividade, o sentimento, o feeling do ser humano, junto com um ferramental que potencializa a análise de dados, eu acho que você está no caminho certo. Então, hoje, na minha visão, quando eu olho para os clientes, o maior desafio é a gente conseguir mostrar para eles que IA encurta o tempo. A gente vai, de fato, acelerar entregas que antes ele demorava mais para fazer. E aí a gente está falando de aceleração de casos de teste, né? Criação de casos de teste, coisas desse tipo. Já na Select, né, um outro viés, não olhando especificamente para os nossos clientes, a gente tem um desafio. Então, como uma consultoria ela é multicliente, né? Então, nós temos diversos clientes aqui que nós atendemos. E isso também é multicultura. Cada cliente tem a sua cultura e o seu modo de operar, e até mesmo o jeito com que ele gosta de ser tratado e interagir com a Select. A gente está fazendo um experimento de todos os chamados, todas as iterações que são feitas pelos nossos clientes nos principais canais de comunicação que a gente tem, mais os registros nos chamados dos nossos analistas, a gente treinou, né, a gente criou um agente com algumas características específicas, né? Eu chamo de analista com esteroides, e a gente está imputando informação nele para que ele comece a entender, de alguma maneira, essas particularidades dos nossos clientes. A ideia aqui, no curto prazo, é que a gente, quando receber uma requisição do nosso cliente, a gente já consiga ter insights em tempo real de qual é o melhor caminho para seguir. Seja um desafio técnico, né, fazendo até troubleshooting automatizado, e também olhando para questões de atendimento. Então, o cliente escreveu tal coisa. Pô, será que ele está bravo? Será que não? Qual que é o timing? Qual que é a melhor abordagem? Então, a gente quer criar padrão sem padronizar. No fundo, o que a gente está querendo é colocar, né, um esqueleto, uma essência, para que a gente consiga, a partir dali, humanizar essa interação, humanizar esse resultado. Tá? Então, tem alguns exemplos aqui interessantes na Select. Esse, me arrisco a dizer que é o principal deles. Maravilha. Posso complementar aqui dessa pergunta assim, sobre investimentos? O que eu vi no começo, quando começaram a chegar as LLMs, né, foram até relatórios de grandes consultorias com resultados de quanto que o seu digital officer, o seu CEO está planejando de investimentos por ano. E era muito do que o Zapata colocou. Era um grande FOMO, né? Aquele medo de ficar de fora, de todo mundo tá conseguindo capturar alguma coisa e você não tá fazendo nada. Como assim, né? E aí volta para aquelas origens, né? Que não é o LLM que vai resolver, né? E muitas vezes uma regressão linear simples já resolve alguma coisa ali, né? Então, eu vi muito desse movimento, mas eu concordo com o Zapata também de que as coisas, eu acho que foram se azeitando no caminho e foi trazendo clareza dos usos práticos, né? Os usos práticos que o Zapata colocou agora aqui, que eles têm na Select. Então, eu vejo que o que era uma onda agora já começa a entrar como algo para ser conversado de forma difícil nos boards, nas reuniões de planejamento das empresas. Legal, acho que complementando aí, Cris, pegando o gancho já também, concordo muito com o Zapata nesse ponto da substituição de tarefas, né? Então, teve muito aquele paradigma das pessoas se preocuparem muito, né? Que a IA ia substituir pessoas e a gente viu que não, muito mais tarefas, acho que o Zapata falou muito bem isso, mas eu costumo trazer um exemplo assim de hoje eu tenho falado com muito executivo, muita empresa que está comprando IA como se fosse um brinquedo novo. E a frustração, cara, ela vem muito rápido, né? A gente tem visto muito isso. E a diferença que eu vejo hoje entre o hype e o resultado é só uma, é a estratégia, né? Se você não investir em inteligência artificial com uma estratégia clara, praticamente fazendo um paralelo, como você comprar um carro da Fórmula 1 e você não sabe por onde nem começar a ligar ele, né? Basicamente é isso. É o que a gente tem visto aqui, muitas empresas buscando a gente para construir casos de negócio
sem ter nenhuma profundidade e o porquê, e aí fica voltando naquele contexto de chatbot, né? E é mais do que isso, né? É muito mais. É um agente que pode entrar num CRM, ele pode entrar numa planilha, ele pode entrar numa calculadora, ele pode ser um analista com esteroide, né? Que nem a gente colocou. Acho que só para arrematar esse tema, algo que eu vejo, né? A gente implementa desde o recrutador até o negociador de dívida em uma agência de cobranças, até o SDR no time de telemarketing. E a gente trabalha com empresas onde levam a sério estrategicamente, pega um PM, um Project Manager e fala, olha, isso aqui é sua missão, trazer KPIs que vai mostrar que isso funciona ou não. E a gente vê empresas que vê o lado da diretoria e, estão falando de AI, aí tá aqui, toma um budget de AI, toma um orçamento de AI, faz acontecer. E a pessoa tem um monte de outra coisa para fazer, ela não vai conseguir priorizar, ela talvez não tenha um incentivo e acaba resultando no churn para a gente que está aqui desse lado do balcão, ou para a frustração, que nem você colocou muito bem aí, Neren. E aí, perfeito gancho para a próxima pergunta. Wellington, acho que de nós aqui você está no ambiente que é mais por motivos óbvios e certos, né? Mas tem o maior número de regulamentação. Você trabalha no Einstein, vocês fazem POC com vendors, vocês experimentam diferentes tecnologias, mas você conhece de perto o que é aquele esforço de implementar algo que eu já sei que os benefícios são óbvios. Então, até você realizar, né, esse ROI e chegar um pouco na conclusão de seguir ou não com o agente de IA, o que são dos desafios? O que você diria para alguém que está, talvez, nessa fase, cara, estou com orçamento de IA e o que eu faço agora? Ótimo ponto, né? Que o orçamento, muitas vezes a gente vê como o desafio ter o orçamento, mas o que a gente já falou aqui, esse orçamento está na mão para as pessoas testarem. Mas como a gente já comentou aqui também, eu acho que tem que começar da estratégia. O porquê que você quer usar dessa tecnologia, né? Qual é o problema que você quer resolver? Tudo que eu vejo hoje, quando implantação de POC, avaliação de tecnologia, tudo passa pela estratégia. O que a gente vai resolver, seja do ponto de vista da empresa, seja do ponto de vista do cliente. E aí o que é importante é sempre amarrar essa estratégia a indicadores que estejam vinculados à alta diretoria. Né? Você pode até vincular um indicador que esteja ali dentro da sua área, mas para você conseguir pegar e levar um projeto desse à frente, mostrando o ROI, ou um ROI que se pague em um tempo mais longo, você precisa mostrar que isso está ligado com uma estratégia de futuro. Como eu comentei, muitas coisas ainda estão sendo testadas, né? Muitas coisas ainda estão sendo observadas. Às vezes a gente pega e testa alguma coisa, no dia seguinte já mudou tudo, né? Então, ferramentas novas, com nova acurácia e por aí vai. O ponto é, se você pegar e ficar olhando isso, você vai ficar louco. Você vai querer o tempo todo refazer o seu projeto, né? E, na verdade, o olhar está errado. O olhar é o quanto que eu estou respondendo da minha pergunta principal, o quanto que eu estou atendendo do meu problema de negócio, né? E aí vai muito nessa linha. Quando eu falo de problema de negócio, trazendo aqui então para o meu cenário, né, de hospital, e ainda mais de atendimento, eu estou falando então do First Call Resolution, estou falando da satisfação, eu estou falando de uma receita incremental, estou falando da continuidade do cuidado do paciente com a sua saúde, né? Então trazendo também essa ambição mais visionária e vinculada também a essa estratégia maior da empresa, né? Então nós vemos que o uso dos dados da inteligência artificial, LLMs, agentes, tudo isso vai corroborar para a gente pegar e entregar um pouco mais desse propósito maior. O desafio para quem está lá na ponta, fazendo a POC, né, que pode ser um analista, um coordenador que está com essa verba, ou seja, o diretor, eu acho que é isso. Amarrar diretamente as métricas de negócio e essa estratégia de futuro, considerando que muita coisa se paga, muita tecnologia vai morrer em pouco tempo, porque são coisas novas, mas sempre acompanhando de perto esses indicadores. Eu complementando o Wellington aí, muito bom, Wellington. Eu tenho entrado em bastante reunião, Cris, com muitas empresas que têm buscado, com muito orçamento, com budget para inteligência artificial, né?
E eu tenho abordado com esses executivos, com esses C-levels, a gente fala com muito C-level, por a gente estar nesse ecossistema de startup também hoje, né? E o que eu tenho abordado é que a inteligência artificial hoje precisa conseguir, para a gente falar de ROI, a gente precisa falar de liberar a pessoa para fazer atividades com mais alto valor, cara. Eu acho que esse é o principal foco que a gente tem dado. E aí sim, IA não é só para vir para cortar custo sem nenhuma estratégia, né? Porque quando a gente acaba tendo esse norte de implementar uma inteligência artificial para cortar custo sem estratégia, a gente tem visto que acaba cortando inteligência junto, cara. Não tem jeito, né? Isso acontece, é real. A gente tem visto muitas empresas tendo ineficiência por não ter a estratégia bem clara e não conseguir, de fato, liberar as pessoas, usar isso como o Zapata colocou, né, para liberar as pessoas para atividades de mais alto impacto, de mais alto valor. Então, não é sobre cortar pessoas, é sobre conseguir fazer com que as pessoas ainda deem mais ROI com essas atividades mais repetitivas, que você pode utilizar essa tecnologia, que pode, enfim, fazer muitos processamentos matemáticos e, enfim, pensamentos através desses agentes, trazendo grandes resultados, né? Mas tem que estar conectado com a estratégia. Tem uma parada muito louca também, né, disso que a gente está falando. Porque quando a gente olha para a ROI, grande parte das empresas brasileiras tem uma questão e um problema cultural, que é o orçamentário, né? A galera vai lá, tem um lápis e fala, não, vamos investir milhares de dinheiros aqui para fazer um projeto X. Acaba criando um projeto gigantesco, né, um Big Bang, e de fato esquece de fazer pequenas melhorias para gerar valor no curto prazo. E aí o ano acaba, o orçamento se perde, e aí, né, aqui no Brasil, o orçamento que você não gasta, você não renova para outro ano, principalmente nas grandes corporações, e aí você não vê o ROI. Então, uma coisa que é importante as empresas terem clareza, e principalmente quando a gente fala de projetos de IA, é usar, né, a essência do conceito do good enough, né, o suficientemente bom, que é, tá, então eu preciso, conectando com ela, então eu preciso resolver que problema? Eu quero ter uma melhoria na satisfação do meu cliente. Show de bola. Por quê? Porque aí você já volta, né? Você já fala, caramba, será que eu preciso mesmo? Se a resposta for sim, ok. Qual é a pequena melhoria que eu posso fazer agora que eu já tenho um salto de maturidade na satisfação do meu cliente? Ou seja, eu já estou provando valor, né? O projeto já está se pagando. Então, o grande problema é as empresas ainda buscam criar grandes projetos revolucionários, criar grandes Big Bangs e esquecem de olhar para aquilo que está fácil, a fruta fácil no pé. Né? Em inglês eles usam low hanging fruit, né? Para olhar e falar assim, não, essa fruta aqui está fácil de eu pegar. Eles não olham para cá. Né? Então, tem muita coisa óbvia, que é melhoria simples, que você pode implementar, gera valor, e aí sim você ganha fôlego e sobrevida para fazer coisas disruptivas, sabe? Isso no Brasil é muito louco, é difícil de entender até. Ou até mesmo... Desculpa, Elton. Ou até mesmo utilizar soluções como até o próprio DJI mesmo, não querendo puxar aqui a sardinha, né, Cris? Mas, enfim, eu acho que tem muitas empresas nichando, encontrando soluções específicas. Por que você vai gastar energia e tempo e você talvez só não busca essas soluções já mais prontas para começar a dar os primeiros passos? A nuvem é isso, né? A nuvem permitiu com que as empresas, startups pequenas, possam competir da mesma forma que, por exemplo, um Banco Itaú, um Nubank compete. Então, eu acho que aí está a beleza da inteligência artificial e de você conseguir, de fato, entregar valor, agregar valor para o seu negócio, né? Agregar valor para o seu cliente. Né? Eu queria complementar o Zapata com relação desse ponto do good enough, né? Que acontece que às vezes as pessoas estão mirando lá só naquela fruta que está lá em cima do pé, aí você tem que pegar e construir a escada, fazer tudo um projeto grande, o grande Big Bang aí que você comentou. Mas aí eu acho que também vem uma coisa cultural
de você começar a entender que esse good enough, gerando uma receita pequena ou gerando uma eficiência, mesmo que seja pequena, ela vai te financiar para fazer coisas maiores depois, né? Então esse também é uma pegada importante de você começa, captura o valor, acompanha e fala, beleza, esse valor eu vou continuar capturando enquanto eu vou financiar o meu próximo passo que vai ser maior, né? Então esse também é uma estratégia interessante aí para as empresas pensarem. E vai trazer credibilidade para o seu nome, para sua marca dentro de uma empresa. Cara, eu botei um projeto aqui, Low Hanging Fruit. Zapata foi lá, operacionalizou, recuperou o dinheiro, o negócio se pagou e ainda colocamos no bolso. Poxa, vamos aqui para um outro. Então, você que quer crescer na empresa, a gente de IA, poxa, eu preciso tirar tudo da parede e colocar aí uma solução que vai custar caro sem eu nem ter entendido as hipóteses que eu quero validar, né? Aquilo que a gente abriu aqui. Quais são as perguntas que eu quero responder antes de eu ir lá e gastar o dinheiro? Mas aí, trazendo para a última pergunta, antes de a gente abrir para uma parte mais rápida e também um pouco de depois da IA, né? É uma pergunta difícil, mas o que acontece? A gente sim implementa, eu vejo isso com aqui clientes da Digaí, recrutadores de AI, vendedores de AI, negociadores de AI, e isso é uma história verdadeira. Eu já tive literalmente alguém do time de um cliente que falou, olha, eu não tenho tempo de usar essa ferramenta que vai me ajudar a fazer menos entrevistas ruins, porque eu estou gastando meu tempo fazendo entrevistas ruins. Então, aquele ditado velho que todo mundo já ouviu, né? Velho a essa altura de a IA não vai substituir você, quem sabe usar a IA vai substituir você. Isso está acontecendo. Então, a pergunta difícil para o Marcelo, que é o CEO aqui há mais tempo, alguém te liga, cara, fiz a POC, deu certo, e aqui eu estou economizando mó grana e eu vou economizar mais ainda se eu cortar com essas pessoas. Eu tenho uma resposta, mas eu não vou querer enviesar a sua, né? O que você falaria para esse CEO ou tomador de decisão que te liga e fala, o que eu faço? Essas pessoas aqui não são mais necessárias. Sendo que a gente tem CLT no Brasil um pouco mais complexa, mas o que você diria para esse CEO aí? Cara, eu falaria para ele, de fato, na verdade eu daria um passo para trás para entender o porquê que ele acha que essas pessoas não vão ser mais necessárias, né? Primeiro, precisaria entender com mais profundidade, né, Cris? Porque, de fato, eu vejo que quando a gente olha aí para o futuro, para diferencial competitivo, eu acho que hoje não vai mais, o futuro não é mais se você tem a IA, mas se você sabe integrar a inteligência artificial, sabe? Eu vejo que esse é o principal ponto. Como que você integra a inteligência artificial no seu modelo de negócio? Então, as pessoas que estão com esse mindset de substituir pessoas por inteligência artificial, eu tenho certeza que não está no caminho correto, tá? Isso para mim é certo, e aí, obviamente, é entender de pessoa para pessoa essa motivação. Como que você consegue canalizar de fato o esforço dessas pessoas que eram importantes até então, né? Por que ela deixou de ser importante? Para talvez fazer outras atividades ainda muito mais estratégicas para o negócio, né? Eu acho que é aí que está o segredo, assim, no meu ponto de vista, e o que eu tenho discutido com bastante executivo, assim, quando a gente tem pego projetos para fazer de grandes companhias, que tem aparecido bastante projeto. Tá, então, antes do pessoal complementar, só confirmar meu entendimento. Não é porque chegou a AI e fez um trabalho bom, melhor do que o Christian, que eu vou substituir ele. É alguma coisa que aconteceu na jornada profissional do Christian que trouxe ele a esse momento onde ele não foi subindo a barra daquilo que ele entrega e chegou a uma decisão difícil ali, né? Mas isso e cai no ombro, no ônus do próprio gestor de acompanhar a evolução do time. O desenvolvimento do próprio time mesmo, né? Acho que isso faz parte até uma responsabilidade da companhia, do gestor, do próprio colaborador. O Zapata fala bastante disso, né? O responsável pelo desenvolvimento pessoal é o próprio colaborador. A gente tem muito essa premissa aqui no da Select. O Zapata pode falar um pouco mais sobre isso. Mas é isso, né? Acho que sim, a inteligência artificial ela
pode substituir tarefas, acho que isso aperfeiçoar, deixar isso cada vez melhor, mais rápido, mais ágil, mas, enfim, as pessoas também, como que a pessoa consegue agregar essa ferramenta para o seu uso, para que isso, somado com a pessoa, possa potencializar ainda mais a entrega. Eu acho que aí tem algo mais mágico aí também. Que é pegando o Diga aí, né? Acho que fazendo um paralelo com o Diga aí, o recrutador ele precisa da solução. Ele fazia esse papel antes de fazer o recrutamento e seleção. Sempre foi feito, né? Então, com a Diga aí, ele consegue talvez fazer isso em muito mais escala. Então, ou de uma forma muito mais eficiente com a solução. Então, eu acho que como que você consegue usar para fazer o seu trabalho ainda mais eficiente. Eu acho que não é o Sapato fala muito disso, não é ou, né? É e, como que você agrega e consegue potencializar muito mais a sua entrega com a tecnologia, com a ferramenta, e não é substituir pessoas. Né? Faz muito sentido. Acho que tem uma sacada nessa linha, né, que o Nery sempre coloca. Eu sou um apaixonado por pessoas. Eu acho que a tecnologia, na mesma proporção que ela nos aproxima, ela nos distancia. Na mesma proporção. Tá? Então, quando a gente começa a parar para pensar nessa possibilidade da gente olhar e falar assim, caramba, vou substituir um humano por uma inteligência artificial, na minha visão, o que a gente está olhando e assinando embaixo é algo como: estou ignorando o poder que as pessoas têm de criar conexões genuínas. Quando a gente começa a olhar e falar assim, caramba, vamos falar de inteligência artificial, e eu tenho usado isso muito, não só para Select, mas para outras coisas, né? Eu crio conteúdo, enfim, eu uso muito para gerar ideias e tudo mais. É muito complexo de você conseguir criar conexão genuína se você, de fato, não é um ser humano. Ainda vamos chegar lá, mas acho que tem um caminho aqui, né? A gente está no começo dessa onda. E quando a gente olha, de alguma maneira, para a história, quando surgiram, né? Tipo, estava lá, estamos fabricando carro faz muito tempo. Se a gente para pensar, quando chegou a automação, chegou a tecnologia nas fábricas automotivas, o que a gente viu não foi a eliminação dos cargos. Se você olha historicamente, o número de vagas no setor automotivo, ele se manteve, né, e até com uma leve queda. A diferença é que a gente potencializou o outcome. A gente começou a produzir mais carros. O que, dependendo do cenário, você não conseguiria chegar à escala que a gente tem hoje de carros somente com humanos. Então, a minha visão é meio cíclico isso. Né? Então, se a gente entende que está indo para um caminho de exterminar, usar uma palavra forte, exterminar determinadas posições para trocar por IA, é porque, de fato, na minha visão, a gente não entendeu a essência desse game. A ferramenta, ela vai servir, a tecnologia vai servir literalmente para servir o humano para potencializar conexões genuínas. Então, integração é a palavra, eu acho. Integração é a palavra. Exato. Então, para mim, esse é o rolê. Se tem uma coisa, né, e isso não está na minha apresentação de alguma maneira, mas eu sou palhaço. Né? Então, para quem está aqui online, né, estiver rindo, estão lascados, né, porque eu sou palhaço. E qual é a sacada? Né? E palhaço em hospital. Né, o Wellington está ali, ele vive isso um pouco no Einstein. Se você está lá, você tem um paciente que ele está doente, principalmente ainda quando a gente vai falar com crianças, né? O paciente está lá, está doente, e você coloca um palhaço dentro de um quarto de hospital, né, junto com isso aqui, ó, com essa máscara, a menor máscara do mundo, algo mágico acontece. E aí, o que acontece é uma conexão genuína. Não dá para fazer essa conexão genuína usando tecnologia, usando IA. Tem um monte de experimento, a galera tentando colocar Alexa, né, para fazer essa interação. Beleza, mas não é a mesma coisa. Então, para mim, tecnologia é potência. É só o combustível do rolê.
Eu concordo com tudo que vocês colocaram, e aí eu trazer aqui um termo que está forte assim nas rodas de conversa dentro do Einstein, com algumas pessoas aí no círculo de inteligência artificial, né? Que a gente tem substituído a IA de inteligência artificial para a inteligência aumentada, que vai nesse caminho, né? Então, de você ter a ferramenta, mas não como substituto, mas como algo que vai te ajudar a ser melhor no que você faz. Aí o exemplo, né, quando pega e fala assim de pegar e tirar pessoas, né? Não lembro o nome da empresa agora, de uma startup, de um CEO que ele pegou e viu que o LLM estava conseguindo fazer código para ele pegou e demitiu o time de tech dele. Passou um tempo, ele foi lá e recontratou, né? E aí ele foi lá pegar os caras de Java, pegar os caras de Python, né? Porque, cara, precisa pegar e usar a inteligência como um aumentado para fazer isso bem feito, né? E essa parte de conexão, trazendo aqui também para a realidade de um hospital, por exemplo, hoje você pode pegar e ter uma LLM que lê os comentários num saque, que lê numa pesquisa de satisfação e consegue pegar e me trazer, sumarizar, trazer planos de ação, me ajuda, mas isso é aumentado, porque no final a pessoa quando busca um serviço de atendimento ao cliente, ela quer ser acolhida. Então, a pessoa que está ali para acolher, ela usa da IA para facilitar o trabalho que, de fato, a máquina não vai fazer, como o Sapata colocou, que é o acolhimento da pessoa, ainda mais aqui pensando no hospital, né? Isso vai se repetir em qualquer indústria, né? Em qualquer serviço. A pessoa, quando entra em contato, ela quer ser acolhida, ela quer estar próxima, ela quer pegar e ter essa conexão genuína. Não é a IA que vai fazer isso, não nesse primeiro momento. Muito bacana. Até emocionante um pouco, né? Porque a grande verdade, e né, tem um pai dizem que ele é o pai do machine learning, o Andrew Ng, para quem não conhece, Andrew Ng. A gente não sabe muito bem como funciona o nosso cérebro, mas a gente sabe que essa conexão que o Sapata falou é real. A gente sabe que quando está com outro humano tem ali uma conexão, tem os ferônimos, tá? Estou falando isso errado, mas tem ali uma coisa do contexto, como você dormiu, quem você é, se o time ganhou, se ele perdeu, se você está no happy hour, se você tomou uma cerveja, enfim, um monte de coisa que torna a interação humana muito genuína. Então, a gente vai até entrar nesse ponto antes da gente passar aí pelas dicas práticas rápidas para os executivos que estão aqui, mas isso não vai deixar aqui de ser uma parte de trabalho, né? A conexão, confiar em alguém para poder assinar um cheque, né? O Warren Buffett já dizia: o melhor sinal de que você confia em alguém é que você está disposto a assinar um cheque para essa pessoa. Mas é muito legal isso. E Nery, obrigado por responder aí primeiro essa pergunta. Mas assim, né, até o exemplo do carro que o Zapata deu. Tinha uma profissão antigamente, quando os carros foram lançados, que era você ir atrás do cavalo, limpar aquilo que vai atrás do cavalo. Essa profissão não existe mais, isso é para um bem da alocação de capital. Então, eu vejo que tem uma realocação de capex mais eficiente dentro das empresas, e você trazer eficiência em algum lugar gera oportunidade para inovar e gerar valor aonde antes você não via valor, e eu acho que isso é um jogo infinito que a gente segue até o Elon montar uma base lá em Marte e a gente ir para os outros planetas. Mas, enfim, em 5, talvez menos que isso, né? Eu acho que 1 minuto aí, ou 30 segundos por pessoa. Vou começar com você, Zapata, como a última vez eu peguei o Nery, para ele poder pensar um pouco mais. Dica prática, cara, eu sou um executivo, estou aqui com budget de agente de IA ou de IA, preciso mostrar resultado para o meu board. O que eu posso fazer de maneira prática? Sei que a gente já falou isso várias vezes aqui, mas de forma resumida, prática, eu posso anotar isso e sair com um to-do aí. O que eu diria é, você tem a IA no curto prazo, ela tem um potencial muito grande para melhorar a sua eficiência operacional. Então, hoje, o que eu diria é, evitem criar grandes projetos que serão disruptivos, porque ali você vai gastar dinheiro e vai alongar o tempo da geração de valor. Olha para aquilo que você já faz hoje e coloca a IA para que ela diga como isso pode ser feito melhor. Então, exemplos de atendimento, maximização de vendas, né?
O que a gente está olhando aqui é olhar oportunidades ocultas. Então, a IA tem um poder de analisar grandes massas de dados e criar correlações que um humano demoraria muito tempo e, em alguns casos, até devido aos nossos vieses, nem pensaria. Né? Você tem viés, você tem muitas coisas que você aprendeu ao longo da tua vida. Você vai evitar alguns caminhos não tão, que não são tão óbvios, né? A IA, ela vai percorrer isso sem julgamento. Então, a grande sacada é aquilo que você já faz, coloque dinheiro, invista em melhorar a sua eficiência operacional. E aí, com isso, a conta vai se pagar. E aí você pensa em querer lançar foguete, pensar em tentar fazer os negócios mais disruptivos. Maravilha. Wellington, uma dica prática aí? Boa, você falou do Musk, então eu vou trazer também uma fala dele, que ele falou que a pior coisa é você querer otimizar alguma coisa que nem deveria existir, né? Então acho que esse é o ponto. Voltar na pergunta certa para responder o problema que realmente de fato existe. Não é porque você tem o dinheiro, porque a IA existe, porque os agentes vão mudar o mundo, que você precisa aplicar isso em qualquer lugar. Então conecta muito com o que o Sapata trouxe também, de eficiência operacional. Às vezes as pessoas elas subestimam o resultado da eficiência operacional, né? Para você pegar e conseguir garantir aquele resultado, aquela economia, se você não fizesse aquele trabalho, quanto que você teria que gerar de receita adicional para aquele custo ser coberto, né? Então, às vezes as pessoas não fazem essa conta também. Então, você pegar e ir na eficiência operacional e fazer a conta reversa para mostrar o quanto que você deveria ter isso lá no top, vai mostrar o resultado. Então, pergunta certa, fazer o que precisa ser feito, e se for na eficiência operacional, fazer a conta não só do resultado, mas o quanto você precisaria ter no top para fazer esse em receita no bottom line. Maravilha. Muito bom, pegando um gancho do Sapata e do Wellington, exatamente esse ponto de eficiência, né? Eu reforço isso. A gente, quando tem atuado, quando eu tenho falado com os executivos, exatamente onde que a gente, na hora de implementar, onde a gente está gerando impacto direto em receita. Geração de impacto em receita, é geração de impacto em custo ou é produtividade? A gente tem mapeado isso muito bem. Quais são, de fato, os processos que são ineficientes, né? Onde que a gente pode automatizar e trazer a tecnologia, e acho que é um pouco do que o Wellington falou agora no fim, né? O problema que eu estou resolvendo, ele é relevante o suficiente para justificar esse investimento? Acho que responder essa pergunta, ela conecta com o ROI, ela conecta exatamente com a estratégia, exatamente, né? Por que eu estou fazendo isso? Né? Por que esse projeto é importante para minha empresa? Maravilha. Bem, o último segmento aqui, e aí? Para quem... Eu vou deixar aqui nos comentários de onde saíram os slides que eu coloquei aqui, mas foi do discurso do Jensen Huang, o fundador e CEO da NVIDIA, aí na CES, que aconteceu lá em Las Vegas. Mas ele, no final, lá, é um vídeo do YouTube de 1h30, ele traz os robôs aí. Qual que era aquela série lá da HBO que tinha os robôs que faziam de tudo? Que tinha o Christopher Hawking, o Anthony Hopkins. Qual que era? Era o Westworld. Vocês lembram? Alguém viu essa série, Westworld? Eu não então, vi, beleza. mas... Vamos viajar aqui um pouquinho. O que vai acontecer, né? Você falou de criança, eu tenho também de 2 anos. O que ele deve estudar? Será que ele vai estudar filosofia e ficar com o robô lá do Jensen Huang, do Westworld, fazendo tudo o que ele precisa? A gente falou de relacionamento. O que vocês acham aí? Se quiser começar aí, Sapata, estou olhando para você, que você está já com uma resposta. Podemos viajar, né? O que vai ser? Eu vou ter um agente para tudo? Um agente para abrir a cama, fazer a cama? Será que é bom eu não precisar fazer a cama? Lavar prato eu sei que é bom não precisar lavar prato, mas e esses detalhezinhos pequenos da vida? Cara, eu já refleti muito sobre isso no passado, né? Eu gosto muito de estudar sobre o comportamento humano. E aí, em algum momento do meu passado, quando eu estava escrevendo esse livro aqui, né, que é o livro de certificação da AWS,
um mentor na época, ele me deu uma dica de escrita. E a dica foi a seguinte: foca em escrever sobre os conceitos e não sobre a tecnologia. Porque os conceitos, eles são perenes. Minha visão, quando eu olho para esse momentum que a gente vive, é exatamente o mesmo. Eu continuo focado e estudando conceitos, principalmente relacionados a comportamento humano, que isso tende a continuar por algum tempo. Porque se a gente olhar para trás, né, a forma e a velocidade que a gente está vivendo e evoluindo, ela é baixa comparada à tecnologia. Então, por mais que a tecnologia venha nos acelerar, nós, geneticamente, vamos evoluir de uma forma muito mais lenta. Então, o comportamento humano, ele tende a ser assim por algumas gerações. Então, é o que eu diria que, se alguém tiver que focar em algo para melhorar algo, foca numa base comportamental humana e, a partir dali, você pensa em como melhorar. Essas tarefas que você trouxe, né? E aí eu lembro dos Jetsons, né? Que é muito parecido com isso. Ele acorda, vai à cama, roupa cai, aquela parada toda. Aí eu acho que tem aquela teoria, né? Do uso e do desuso. Eu ainda acho que as pesquisas, elas são muito embrionárias, quiçá inexistentes, no sentido de qual é o impacto dessa diferença de velocidade. Então, a evolução humana numa velocidade mais baixa e a tecnologia de forma exponencial. Qual é o impacto disso? Como que é, para o longo prazo, para o ser humano, essa diferença de evolução? Então, me arrisco a dizer que a fundação continua assim por boas décadas e a tecnologia, a gente se adapta, porque enquanto a gente falou aqui, de verdade, algum outro LLM já foi criado, algumas startups surgiram, outras morreram, Java continua sendo topzera. Então, acho que é um pouco disso. Eu filosofei um pouco, mas é nessa da viagem, sabe? O que eu acredito como essência, que é de fato imutável, né? Então, é conexão e comportamento humano. E acho que conectando, muito bom, acho que esse ponto, Sapato. Acho que só conectando um gancho do que o Chris trouxe, né, dessa geração que vem também, né? Por exemplo, nossos filhos, o filho do Chris, o filho do Wellington, seus filhos, né, Sapato? Meu filho hoje a gente tem visto que essa geração acaba tendo uma adaptabilidade muito já normal, já não tem aquela curva, né, do conhecimento. Hoje eu tenho essa ferramenta, não sei se as pessoas conhecem, é o Cloud, uso bastante no meu dia a dia para reunião. Meu filho às vezes fala: e aí, papai, você gravou a reunião hoje? Já fez a ata para você? Ele já sabe o que é, e imagino que isso aqui vai ser muito mais evoluído para eles, né, nessa geração de futuro, muito mais plug and play cada vez mais, e com diversas soluções, igual você comentou, né, Cris? Lavar a louça, lavar a roupa, e sei lá, já vai entendendo o comportamento, o gosto, as ações, as tarefas, sei lá. Acho que com certeza está num caminho desse. Aí eu me lembro de uma startup, quando a gente estava começando a Select, e nem tinha esse hype de inteligência artificial, de eletrocardiograma, tipo um colete que você coloca e ele fica durante 24 horas fazendo eletrocardiograma em pessoas que precisam ter ali um cuidado do coração e tal. E, cara, o quanto que isso... Estou falando de 4 anos, nem é muito tempo, né? O quanto que isso já evoluiu e já é realidade, talvez, no Einstein. O Wellington deve ter exemplos disso, que até eu vou muito no HCore também, frequento bastante o HCore, e todos os quartos, por exemplo, tem Alexa hoje. Porra, quando que na nossa geração a gente ia num hospital e você tinha Alexa para já fazer os comandos para você nem precisar sair da cama? Acho que o Wellington deve ter mais exemplos disso, já de realidade, né? O quanto que
o quanto que isso já é realidade e as pessoas já vão entrando nesse novo normal e a indústria vai cada vez mais empurrando isso, né? Já vai fazendo parte, não tem... acho que a inteligência artificial hoje já faz parte, as empresas que não estão utilizando já estão muito para trás, né? Aqui a gente já tem alguma coisa com relação aos quartos automatizados, né? Então, como a gente consegue pegar automatizar utilizando IA, utilizando a tecnologia, e eu vejo isso também como um grande crescimento, né? De facilitar a vida da pessoa com essa tecnologia, né? Trazendo aí a pergunta do Cris, né? Eu fui pensando aqui, tentando viajar lá longe, né? E Gosta de eu fazer voltei louça? Hã? Quem fala que gosta de lavar louça, eu já desconfio. Normalmente é um cara Não serial gosto. killer que está ali plotando o assassinato de alguém. Não gosto disso, nem de lavar roupa, nada disso. Mas um ponto que o Sapata trouxe também é com relação ao comportamento humano, né? Então, aqui não sei se dá para ver os livros, né? Mas eu tenho outros aqui, mas eu divido muito nos livros técnicos, nos temas que eu gosto, né? E também muito no comportamento humano, então é sociologia e antropologia, né? Então você vê realmente que as coisas mudam, os nomes mudam, mas de fato a nossa evolução ela é bem menor do que a evolução que a gente vê da tecnologia acontecer. E apesar disso tudo, a gente pode pensar em máquinas que dobram as roupas, tudo isso, a gente pode pensar no Musk indo para Marte e tal, e a gente começa a pegar e pensar, então, a pessoa é mais complexa, então é mais difícil de você entender a complexidade do humano, e a gente pensa lá longe, e a gente pega e não lembra também de que a gente conhece mais o espaço do que o fundo do nosso oceano. Então eu vejo que os desafios eles são muito grandes ainda. E o que eu volto nesse ponto dos desafios ser grandes é no que eu coloquei da inteligência aumentada. É na pergunta certa, é no entender o problema real. Então, lá para frente, se fosse para dar uma dica para o meu filho, alguma coisa nesse sentido, é conhecer o problema do humano, porque a máquina que vai ser criada, lá no futuro distante, ela pode ser criada por uma outra máquina. Mas no começo, ela tem que ser tem que ser criada por um outro humano, que conhece realmente um problema. E aí eu vou trazer outros exemplos, né, trazendo aqui desse mercado que eu tô, o como que a gente consegue usar da tecnologia para encontrar novos medicamentos, encontrar novos tratamentos para doenças hoje que não têm cura, né, ou síndromes raras, que a indústria pena para conseguir chegar até a um medicamento, algum tratamento, ou mesmo como diminuir os custos na criação desses medicamentos, desses tratamentos, né, que muitas vezes são aqueles medicamentos que são caríssimos, que precisam de judicialização para você conseguir. E eu vejo muita coisa da máquina, aquela coisa futurista, mas eu vejo que o humano estando aqui vai continuar tendo problemas de humanos. Então a inteligência, os dados, a tecnologia tem que resolver problema de humano. Maravilha. Pessoal, eu vou fazer aqui um último comentário de 30 segundos e depois eu vou passar de volta para você, o Wellington, depois o Nery Sapata, 30 segundinhos de mensagem, assim, feel good, para o pessoal ir para casa animado, para o pessoal fechar o computador. Eu estou muito animado e eu vou começar aqui essa sessão, que é claro, a gente está tendo uma conversa aqui super especial, super relevante, mas isso também marca aqui uma virada de página para o Diga Aí. Esse primeiro webinar, ele acompanha o lançamento do nosso novo site, porque agora a gente não é mais só um entrevistador de IA, a gente também faz SDR, a gente faz negociação de call center, a gente faz atendimento. Nosso site, quem não entra lá há mais de uma semana, entrar hoje, vai dar uma olhada e ver esse boom aí de soluções que a gente já validou em vários clientes, e quem segue a gente nas redes vai entender um pouco do storytelling e cases de sucesso aí que a gente preparou para mostrar como que a gente tem feito um pouco da prática, isso aqui que a gente conversou hoje. E a minha última mensagem, né, eu li um livro, a gente tem aqui na Diga Aí um book club, então todo mundo tem a expectativa, o Wellington inclusive entrou outro dia numa reunião de book club, e a gente estava fazendo ali a apresentação do livro que a gente lê. Um que me tocou recentemente é o do Viktor Frankl, é um homem em busca de sentido, que é um psiquiatra que estava no campo de concentração. Ele fez análise ali de quem que sai de cabeça erguida, e muitas vezes é aquela pessoa
que gosta de uma tensãozinha, que gosta de um estresse, e ele já previa lá nos anos 40 que quando tivesse tecnologia demais e a pessoa ficasse muito confortável, né, isso remete um pouco a ficar no Instagram ali, vendo o que está acontecendo, ela perde um pouco daquele instinto animal de correr atrás. Então, um pouco de estresse é bom. Então, esse livro me marcou por conta disso. Eu apresentei ele no nosso book club aqui do Diga Aí. Então é isso. Deixo vocês com essa notícia do nosso lançamento. Quem quiser dar uma olhada lá, muito obrigado. Obrigado pela participação, obrigado pelos nossos convidados. Aí o Wellington vai lá, depois Nery e Sapata aí para take us home. Boa. A gente falou aqui de um tema que é novo, complexo, muitas vezes parece inatingível, né? A gente pega e faz até esse exercício de futurismo e às vezes dá uma angústia. Mas o que eu quero trazer é que toda a informação, todo o conhecimento, ele está disponível cada vez mais. Então, o que eu coloco é para quem está interessado, seja aqui um executivo ou um analista, se quiser aprender mais, está tudo disponível, né? Então, vá para frente, conceitos mais complexos, sim, eles existem, mas existem formas de contornar através do conhecimento que está disponível para conseguir trilhar o caminho nesse de uso da IA, da tecnologia na carreira, né? Trazendo até o ponto aí que o Nery trouxe lá atrás da carreira. E aí, como eu falo, você já trouxe uma dica de livro, eu vou colocar 2 livros, então, vai. Um livro ele chama Ismael, porque ele vai nessa linha do que eu comentei da natureza humana, né? A natureza humana, ela não muda tanto quanto a gente pensa, e muitas vezes a gente pensa que está indo num caminho, só que esse livro vai trazer uma perspectiva de que talvez a gente esteja perdido, talvez a gente só esteja tentando ainda, né? E um outro livro, que é esse aqui ele tá por aqui, Kai-Fu Lee, 2041, porque aí ele pega e vai trazer, então, exemplos reais do que seria, na visão dele, né, a tecnologia sendo utilizada lá no ano de 2041. E por que eu coloco esses 2 livros? Porque de um lado você pega e vai ver sobre a natureza humana, de como a gente está evoluindo, para onde a gente vai, se a gente sabe para onde está indo, e do outro lado como é que a tecnologia pode ajudar a gente nisso. Então, caminhos tem, conhecimento está aberto, e conta comigo, conta com a Diga Aí também. Muito bom, muito bom. Bom, queria agradecer todo mundo que está aqui online acompanhando, agradecer você, Cris, a Diga Aí, por esse espaço, por essa troca com o Wellington, com o Sapata. E a mensagem que fica é isso, pessoal, que quem ainda não está mergulhado nessa nova realidade de inteligência artificial, se você trabalha numa empresa e não utiliza ainda, ou se você é um executivo, um C-level e ainda não está pensando em inteligência artificial para o seu negócio, comece, porque você já está bem atrasado. Quem não entender esse jogo agora, com certeza não vai ter o papel de liderar e vai ser liderado. Isso é certeza absoluta, seja no âmbito da sua carreira ou da sua empresa, né? E a pergunta que eu deixo aí, a provocação é isso: o que você quer, seja para sua carreira, seja para sua empresa? Você quer estar no controle ou você quer estar ultrapassado? Faça um paralelo de inteligência artificial com o inglês, né? Já é essencial, né? Inteligência artificial nos negócios, no dia a dia das pessoas, ela é essencial. Ela é uma catapulta, ela é um trampolim para muita coisa. Então, começa e corre atrás, que tem muita coisa bacana aí que você pode se beneficiar. Muito bom, muito bom. Essa foi boa, ficar por último aqui, que deu tempo de pensar bastante aqui. Esses dias eu estava batendo um papo com o Murilo Gun, e ele falou uma parada que me deixou fritando um tempo, né? Você parar para pensar friamente, a vida, ela começa e termina com a respiração, né? Com aquele momento onde você vai lá, inspira e expira, né? Então, isso a gente sabe. O meio entre a sua primeira e última respiração é o que a gente chama de vida, né? Uma coisa que a gente começou a pensar e refletir é que, e aí é muito a minha forma de ver, a vida, ela é como se a gente pensasse num mosaico, né? Então, imaginem um mosaico.
quando a gente está muito perto do mosaico, a gente não consegue ver qual é a figura, né? E aí a gente vai distanciando, vai dissociando, e a gente vai começando a ver pequenas formações. Essas pequenas formações, às vezes, elas não estão todas organizadinhas, né? Elas estão soltas dentro desse mosaico. Cada um desses pedacinhos é um conhecimento e uma experiência que você teve, né? Então, os livros que vocês indicaram, depois que você lê, você tem um conhecimento, né? Você tem uma pequena partezinha desse mosaico. E aí, o que eu sempre digo, e é uma reflexão que eu gosto de fazer para as pessoas, é, a partir do momento que você começa a encarar a sua vida como um grande mosaico, né, que fica entre a sua primeira e última respiração, como que está o seu mosaico? O quanto, de fato, você está conseguindo completar as pecinhas? O quanto você está disposto a, de fato, entender a conexão entre elas? O quanto você topa se distanciar da sua própria, das suas próprias crenças para olhar com uma perspectiva diferente? Então, a grande mensagem para quem se assusta com inteligência artificial ou com tecnologia é: encare isso como um mosaico, como um álbum de figurinhas. Você vai, cada conhecimento você vai completando, e ao longo do tempo você vai entender que existe conexão e sinergia entre todos eles, né? E aí queria deixar 2 diquinhas de livro. Gostei das dicas de livro, então vou dar dica de livro. Eu não vou indicar o meu, né? Por mais que vocês queiram comprar o Inquietos por Natureza, que está disponível nas melhores lojas, eu não vou indicar o Inquietos por Natureza. Não vou. Esquece. Inquietos por Natureza. Não vou. Não vou. Inquietos por Natureza. Não precisa. Não quero. Tem na Amazon, não, mas não compro. Eu vou indicar o Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely. É muito legal. Ele mostra como, de fato, de racional, a gente não tem nada, né? É um livro leve, orientado a casos e estudos científicos, é bem legal. E um outro é Cérebro, uma biografia, do David Eagleman. Nem sei se é assim que se diz, mas é esse brother aí, uma capa laranja. É de fato um aprofundamento em como o cérebro de fato funciona, né? Então ele traz muita coisa que leva para essa essência do comportamento humano. Queria agradecer muito a oportunidade, me senti muito inteligente, especial, estar aqui ao lado de vocês, falando sobre um tema que eu gosto muito. E como está o mosaico de vocês, família? Aí. Grandes palavras. Muito obrigado, Nery Sapata, Wellington. Valeu. E vai deixar o LinkedIn, as recomendações aqui nos comentários. Obrigado a você que conectou aí com a gente, aguentou um pouco mais de 1 hora. Espero que tenha saído daqui com algo acionável. Grande abraço. Valeu. Fiquem bem. Até. Boa.